Pessoal, vamos lá. Esse vai ser um vídeo bem diferente do que eu estou acostumado a colocar aqui no canal. Esse vai ser um vídeo sobre remoção de tatuagem. Eu resolvi remover uma tatuagem que eu tenho, uma tatuagem que já tem 18 anos, e tive muita dificuldade em encontrar informações na internet, seja em português, seja em inglês, sites, vídeos, e é bem difícil realmente encontrar informações condensadas. Você vai procurar vídeo, são vídeos só de clínicas mostrando antes e depois, que a gente realmente não tem muita certeza, e fotos de antes e depois que a gente não tem certeza se aquilo ali realmente é um paciente da clínica ou se é só aqueles folhetos realmente quando vão vender equipamentos para a clínica, que eles mostram alguns antes e depois. Procurei bastante vídeo no YouTube, eu vi até algumas pessoas que estavam mostrando a evolução delas, a primeira sessão foi assim, a segunda sessão foi assim, e de repente a pessoa some, a pessoa para de postar. Então o que eu quero fazer nesse vídeo com vocês? Mostrar tudo que eu estudei antes de tomar a minha decisão de remover. Então vou mostrar para vocês toda a minha experiência, mas no final do vídeo vou mostrar para vocês como que está sendo a minha experiência, como é que está sendo a evolução. Eu já fiz 2 sessões até agora. Vou falar sobre preço, vou falar sobre dor, vou falar um pouco sobre a pós-sessão, mas vamos deixar isso mais para o final do vídeo, porque no começo agora eu quero mostrar para vocês como funciona a remoção. Tem alguns vídeos de clínicas que mostram como se a remoção fosse acontecendo na hora ali que você está fazendo a remoção via laser, e na verdade não funciona dessa forma. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, o que acontece quando você vê aqueles vídeos que a tatuagem parece que está sumindo na hora. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo de verdade ali. Eu quero mostrar para vocês as tecnologias que existem do laser, porque é uma informação que deu um pouco de trabalho para eu conseguir entender, para eu conseguir juntar, e o que cada tecnologia tem de vantagem em relação à outra. Então vocês vão ver que dentro das tecnologias existem vários fabricantes. Então eu não vou ficar falando de fabricante porque não tem como eu saber quais os lasers que tem disponíveis nas clínicas perto de vocês. Então quando vocês forem procurar uma remoção, procurem o nome do equipamento, o pessoal vai te falar o nome do equipamento que eles têm na clínica. Procurem saber qual que é o tipo de laser, qual que é a tecnologia desse laser. E mais no final, antes de eu falar da minha experiência, eu vou falar para vocês um pouquinho o que você tem que levar em consideração. Então, começando o vídeo efetivamente agora, uma coisa que eu quero já deixar com vocês, já falar com vocês. Se vocês forem procurar tanto em português como em inglês, vocês vão ver que tem alguns métodos caseiros, existem até uns métodos em clínicas para fazer isso, mas alguns métodos caseiros de remoção. Eu não tenho como eu recomendar isso para vocês, tá? Porque eu vi alguns vídeos, vi algumas fotos, as cicatrizes que ficam são enormes, são cicatrizes feias, tá? Como é que funciona isso? Como é que funcionam essas formas mais caseiras? Ou você pode fazer isso até em clínica também. É a dermoabrasão ou a sal-abrasão. Então o que acontece? Pega a sua pele, como se a tatuagem estivesse aqui, vai lixando sua pele, lixando, vai tirando sua pele até chegar no pigmento ali, até chegar na tatuagem, e continua lixando até tirar realmente de uma forma mecânica ali aquele pigmento. Então, na verdade, o que está fazendo? Está machucando o seu braço, está arrancando a pele do seu braço até o pigmento sair. E isso aí gera uma cicatriz muito grande. Então, não tem como eu recomendar isso para vocês. Então, tomem muito cuidado, porque vocês vão ver esses métodos aí, algumas pessoas falando que esse método dá certo. E ainda mais você fazer em casa, você corre todos os riscos de infecção e todos os riscos aí de você tentar fazer alguma coisa você mesmo. Então, nesse vídeo a gente vai falar só sobre remoção a laser, que é considerado aí o método mais seguro de remoção. Eu montei uma apresentação aqui para falar para vocês. Todos os slides eu coloquei as referências em que eu encontrei isso, porque eu não sou médico, não sou dermatologista, eu não trabalho com isso, eu sou realmente só uma pessoa que pesquisou antes de tomar a decisão de fazer a remoção. Então vamos para a tela do computador aqui que eu quero conversar com vocês. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é como que funciona o sistema de remoção, tá? A tatuagem, então, ela fica dentro da nossa pele, então isso aqui seria uma seção da pele com a pele aqui em cima mesmo, as camadas dela. Aqui dentro da pele está o pigmento da tatuagem e aqui é onde a gente enxerga. Então a gente enxerga a tatuagem na superfície da pele, mas na verdade a tinta está lá dentro. E o que acontece? O pigmento da tatuagem ele é muito grande para o corpo conseguir eliminar. Então o corpo sabe, reconhece que aquilo ali é um corpo estranho, mas não consegue eliminar, o nosso sistema linfático não consegue eliminar esse pigmento porque ele é grande. Então, o que o laser faz? Quando dá um pulso de laser na tinta da tatuagem, ele pega essa partícula que é grande e quebra ela em partículas menores. Essas partículas menores conseguem ser eliminadas pelo nosso sistema linfático. Então, é o nosso corpo que vai se livrar da tinta ali. A tinta não vai sair por cima da pele. Então, na hora que você dá o laser, ele dá o pulso, a tinta não está saindo, ela está só sendo quebrada para que o nosso corpo realmente
consiga pegar essa tinta e fazer a eliminação dela. Vocês vão ver quando vocês ficarem assistindo vídeos aí sobre remoção de tatuagem, uma luz vermelha. Essa luz vermelha não é o laser em si, tá? O laser tem vários comprimentos de onda, ele tem várias cores, algumas a gente consegue enxergar e algumas não. Essa cor vermelha que a gente enxerga é só uma mira que o dermatologista tem para saber onde que ele está indo para dar o pulso do laser. E o que acontece? A primeira coisa que eu vi que as pessoas interpretam de forma errada, eu peguei esse vídeo aqui, é um vídeo muito interessante, é um vídeo em inglês de uns 10 minutos aí, com um médico falando sobre a remoção de tatuagens, mas ele fala sobre o frosting, que é justamente quando dá o pulso do laser, a pele esbranquiça, então você não consegue enxergar a tinta ali embaixo. Então muita gente, vocês vão ver vídeos aí de clínicas mostrando, olha como a nossa remoção é eficiente, e vai mostrando o pulso do laser ali na pele da pessoa e a tatuagem vai sumindo. Mas na verdade a tatuagem não está sumindo, a tinta está ali dentro ainda. O problema é que existe uma reação entre o pulso do laser e a tinta que gera aí vapor, gera gás carbônico, e isso faz umas bolhas na pele e a pele esbranquiça. Então na verdade não é que a tinta saiu aqui, a tinta está escondida embaixo dessa camada branca. Não esperem resultados imediatos. A remoção é um processo lento porque a gente precisa dar tempo para o nosso corpo realmente pegar aquelas partículas e fazer a eliminação. Passando agora para uma parte que é um pouco mais técnica, mas é importante você que está pensando em remover sua tatuagem conhecer. Eu vi alguns posts, algumas pessoas falando, eu estou usando o laser Q-Switch para remover a minha tatuagem. Na verdade, todos os lasers para remoção de tatuagem são lasers Q-Switch. A diferença é o tipo de laser, então, porque você tem os lasers Ruby, Alexandrite, ND-YAG e agora mais recente tem o ND-YAG Picoway. Qual que é a diferença deles? O Ruby é o laser mais antigo, ele funciona nesse comprimento de onda. Isso aqui é a cor do laser, no próximo slide eu vou mostrar para vocês por que isso aqui é importante, por que isso aqui é interessante. Então ele é um laser mais antigo que só conseguia remover as cores preto e azul escuro. E ele tem um problema aí com a melanina. Então a melanina é o que dá cor na nossa pele e ele reage com melanina. Então é muito comum as pessoas que fazem remoção de tatuagem com laser Ruby terem o que é chamado de hipopigmentação, ou seja, a pele fica branca no lugar. Algumas pessoas voltam a ter a coloração normal da pele depois e algumas pessoas não. Isso aí pode ficar para o resto da vida. Então é uma tecnologia já mais antiga, algumas clínicas ainda têm esse laser, mas ele aí pode ser considerado já uma tecnologia mais ultrapassada. Depois teve o Alexandrite, que ele funciona num comprimento de onda de 510 nanômetros, que além das cores que estão aqui em cima, eu coloquei um mais aqui, né? Então é sempre igual ao anterior, mais uma melhoria. Então ele conseguia remover o preto e azul escuro, mais o vermelho. Na sequência veio o laser ND-YAG, que ele tem dois comprimentos de onda. Então ele funciona ou em 532 ou em 1064. Então ele pega todas as cores anteriores e consegue também trabalhar um pouco no amarelo e laranja. O amarelo eu vi que é bem controverso. Algumas pessoas falam que é anunciado que ele consegue, que os lasers conseguem trabalhar no amarelo, mas várias pessoas não conseguem a remoção dessa tinta. E bem mais recente é um laser ND-YAG também. Isso aqui no caso é um modelo, tá, de uma fabricante que é chamada Candela. É um dos lasers mais tecnológicos que existe hoje, vamos dizer assim, que é o mais evoluído que tem, que ele funciona em 4 comprimentos de onda, 532, 730, 785 e 1064. Em tese, ele consegue remover todas as cores, inclusive cores claras. Esses aqui tem alguns problemas, principalmente com aquelas cores rosa, azul claro, aquelas cores mais clarinhas, mais brilhantes. Todos esses lasers têm problema em pegar eles. E é dito que o Picoway consegue trabalhar todas as cores. Então eu coloquei para vocês aqui, em tese, ele consegue remover todas as cores. Só que como é uma tecnologia relativamente mais recente e uma tecnologia mais cara, é um pouco mais difícil encontrar clínicas que tenham esse laser. Uma outra coisa que é interessante a gente falar desse slide aqui, repare o nome do laser que chama Picoway. O que é o pico? Eles se referem à duração do pulso. Então, em geral, esses lasers aqui, o pulso que eles dão dura na faixa de 1 bilionésimo de segundo. E esse aqui é 1 trilionésimo de segundo. E por que isso é interessante? Por que isso é importante? Quanto menos tempo, quanto menor for a duração do pulso na nossa pele, menos ele tende a agredir a pele. Foi a minha escolha, tá? A minha escolha para fazer minha sessão foi nesse laser aqui, Picoway. Passando um pouquinho mais só para vocês entenderem por que é importante a questão do comprimento de onda, vocês não precisam decorar isso de forma alguma, tá? É só vocês realmente para ter um conhecimento. Cada comprimento de onda reage com uma cor de tinta de tatuagem. Então, quando o pulso do laser dispara, ele reage com algum tipo de cor. Então,
quando você dispara um pulso aqui na ordem de 532 nanômetros, ele é melhor aqui para as cores vermelha, laranja e algum tom de amarelo. Quando são os pulsos aqui na ordem, vamos pôr, de 700 nanômetros, são para ir, pega um pouco do verde, pega um pouco do azul. E os pulsos de 1064, eles são um pouco mais amplos. Você consegue pegar desde o verde aqui, passando pelo azul e roxo. Então o que vocês reparam aqui da evolução dos lasers? Se a gente voltar no ND-YAG, que tem os dois comprimentos de onda, aí você vê que ele consegue varrer praticamente tudo. Ele pega toda essa área aqui e toda essa área aqui. E no caso do Picoway, que é o mais recente, ele tem lasers específicos para todas as faixas. Então, digamos assim que ele tem especializado lasers aqui para faixas intermediárias, o que melhora o procedimento aí de remoção. Aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês com relação à tinta branca. Eu peguei nesse site aqui, Go Tattoo Removal, que eu encontrei uma foto realmente antes e depois. Reparem que quando o laser bateu na tinta branca, ela escureceu. Então acontece uma oxidação da tinta quando o laser atinge ela. E isso aí pode vir a ser removido depois ou não. Depende de como a tinta foi fabricada. E na verdade a gente realmente nunca sabe como a tinta que a gente está usando no nosso corpo foi fabricada. Então, se você tem tinta branca na sua tatuagem, pode ser que essa tinta não consiga ser removida de forma alguma. E mais algumas coisas que eu quero falar com vocês, que vocês devem levar em consideração quando estiverem pensando em fazer uma remoção. A idade da tatuagem é muito importante. Quanto mais velha a tatuagem, mais fácil é a remoção, porque naturalmente com o tempo ela já vai desbotando e uma tatuagem mais desbotada é bem mais fácil de remover. Se você acabou de fazer sua tatuagem e se arrependeu, nos fóruns que eu conversei, eu vi pessoas assim, até com plástico ainda, estavam com a tatuagem, com aquele plástico por cima, e já estavam arrependidas perguntando como faziam para tirar a tatuagem. Se é seu caso, você está com uma tatuagem recente, tem que esperar ela cicatrizar. A recomendação é que você só comece a fazer laser depois de 3 meses que você fez a tatuagem, para o seu corpo realmente conseguir, sua pele estar bem cicatrizada, para você começar realmente ali a aplicar os pulsos de laser. Então, como vocês viram ali que eu mostrei atrás também com relação à cor, se sua tatuagem for inteira preta, é aí o mais fácil de remover. Em teoria, qualquer laser consegue remover. Se a sua tatuagem começar a ter cor, então começar a ter vermelho, laranja ou cores mais difíceis, tipo amarelo, verde claro, azul claro, rosa, você vai ter que começar a procurar clínicas aí com lasers mais especializados. Então sempre pergunte, faça avaliação, se você puder ir numa clínica, tente fazer uma avaliação, pergunte qual equipamento que eles usam, pergunte qual laser que eles usam, procure no Google ver que tipo realmente que é, qual tecnologia que aquele laser usa, para você ver se vai ser realmente efetivo para remover sua tatuagem ou não. Uma outra coisa também que vocês têm que tomar bastante cuidado é com relação ao intervalo entre sessões. É normal, é comum a gente ficar ansioso, ficar louco para resolver o nosso problema logo, mas não se recomenda de forma alguma você fazer intervalos menores do que 2 meses. O recomendado, na verdade, é até 3 meses entre as sessões. Por quê? Porque, como eu disse, é o nosso corpo que vai pegar aquelas partículas fragmentadas do pigmento para eliminar. Então, o nosso corpo precisa de tempo para eliminar aquela tinta. Não adianta você querer fazer sessões a cada 15 dias, porque você não vai adiantar o processo. Vamos voltar aqui para a apresentação, que eu quero mostrar para vocês aqui o meu caso agora. Então, aqui na esquerda é antes, eu dei um zoom, tá? Eu deixei um zoom aqui para ficar melhor, para ficar mais interessante, para a gente conseguir ver detalhes na tatuagem, porque se eu colocasse ela inteira, ia ficar muito pequena aqui na tela, não ia dar para a gente conversar, para discutir legal. Então, isso aqui é antes de eu fazer qualquer sessão, um dia antes da primeira sessão, na verdade. A dermatologista tinha me avisado, falou: sua tatuagem vai ficar muito preta logo depois da primeira sessão. E realmente aconteceu. Antes e depois a tatuagem escureceu bastante, ela parecia nova de novo em termos assim de coloração. Então era uma tatuagem que estava bem apagada já e ela voltou a ficar bem preta. Só que vocês reparem que ela perde a definição. Então, por exemplo, essa linha aqui, reparem que ela é uma linha que ficou mais grossa. Ficou falha por causa do laser, né? Já a atuação do laser, mas ela ficou mais grossa. Aí sua tatuagem começa a ficar meio embaçada. Então, olhando detalhes aqui para a gente ver com relação à primeira sessão, reparem aqui nessa parte onde é sombreado. Então, sempre onde é sombreado é porque tem uma quantidade menor de tinta. Então, o sombreado vai sumir bem mais rápido. Quando você tem linhas aqui, as linhas de contorno, elas vão demorar mais para sumir porque elas são mais densas de tinta. Então, reparem nessa região sombreada aqui, que logo depois que eu fiz a sessão, então 5 dias após a primeira sessão, já tinha dado uma clareada bem grande aqui. Aqui nessa área também dá para a gente perceber uma clareada. Aqui nessa área que já tinha uma parte assim um pouco mais clara, ela ficou maior, então abriu
um pouco mais. Por aqui também vocês conseguem perceber uma diferença grande no sombreado. E passando agora aqui para 90 dias após a primeira sessão, vocês veem que ficou ainda mais claro. Toda essa região aqui ficou praticamente na minha pele já, então saiu quase toda a tinta dessa parte que era inicialmente sombreada, aqui já tinha saído bastante, e aqui terminou de sair praticamente tudo. Aqui nessa área vocês veem que a linha também, que estava um pouquinho mais fraca aqui já, terminou de sumir. As partes mais falhas aqui, então nessa linha aqui vocês conseguem ver as partes mais falhas, praticamente sumiram já, aqui você ainda via tinta. Aqui já tem bem pouquinha. E mostrando aqui então, depois da segunda sessão, então como falei para vocês no começo, até agora eu fiz 2 sessões, logo após a segunda sessão, então 3 dias após a segunda sessão. Reparem como que já apagou bastante, então em geral vocês conseguem ver que ela já ficou bem mais clara. Aqui nessa região, quase toda a tinta que tinha sombreada já saiu. Aqui embaixo também, a tinta que tinha sombreada aqui já saiu. Toda essa área aqui, reparem como ela está bem mais clara aqui. Então logo após o laser, o corpo já começou a eliminar a tinta. No começo de forma um pouco mais rápida. E agora vai continuar meu corpo aí eliminando essa tinta de uma forma um pouco mais lenta. Mas vai ficar eliminando aí pelo menos para os próximos 90 dias, quando eu for fazer a minha terceira sessão. E compartilhando um pouco mais com vocês com relação à dor. É engraçado que eu vi num site falando que a dor que você sente é exatamente a dor de você pegar um elástico desses aqui, um elástico de dinheiro, esticar ele no máximo e soltar na sua pele. E eu fiz alguns testes em mim, na região próxima à tatuagem, e parece muito realmente, a dor é muito parecida com isso. Então peguem um elástico desse aqui de dinheiro, estiquem ele e batam na sua pele. Mais ou menos aí 1 vez por segundo, porque o laser ele fica pulsando na nossa pele, na configuração que estava ali, mais ou menos 1 vez por segundo. O que eu notei também, mais ou menos aí 2 semanas após a primeira sessão, eu tive muita coceira e muita descamação. Igual se eu tivesse tomado sol, igual se eu tivesse ido na praia e tomado um sol sem protetor aí, descascando. Minha tatuagem descascou e coçou muito. Me atrapalhou um pouco a dormir, porque realmente foi uma coceira muito intensa que durou aí uns 2, 3 dias, mas realmente me incomodou bastante. Mas faz parte do processo, eu conversei com a dermatologista, ela falou que isso aí é totalmente normal. Depois da segunda sessão agora, eu ainda não estou sentindo nenhuma coceira. Eu passando a mão na tatuagem, eu estou sentindo ela um pouco mais alta, minha pele está um pouco alta. Aconteceu isso a primeira vez também, na primeira sessão, e é totalmente normal. Algumas pessoas podem ter bolhas, realmente podem ter algum sangramento, e existe uma tendência do Picoway ter um pouco menos desses problemas. Não que ele está isento de acontecer isso, tem pessoas realmente que fazem mesmo com ele e tem problema. Eu estou pagando aí R$700 por sessão. A tatuagem ela tem 17 centímetros de altura por 11 centímetros de largura. E eu fechei um pacote inicial de 3 sessões a R$2.100. Então está saindo aí R$700. O preço base para vocês terem foi em março de 2022, porque sempre tem inflação, aí tem alguns reajustes de preço. E o tempo da sessão, que é uma coisa que é interessante saber também, foi mais ou menos aí, eu marquei 40 minutos. Na primeira sessão eu aguentei fazer assim sem parar, a médica foi fazendo, dando umas paradinhas, fazendo umas paradinhas. Na segunda sessão eu precisei pedir para parar, aumentou um pouco a potência do laser. Depois que fez mais ou menos metade da tatuagem, eu estava sentindo um pouco de dor. Pedi para dar um tempo só para realmente dar uma descansada, não teve problema nenhum, a médica me deu ali uns 5 minutos só para dar uma respirada. E a gente continuou, mas deu mais ou menos aí o mesmo tempo, talvez 40, 45 minutos. E pessoal, nesse vídeo é isso que eu queria compartilhar com vocês, realmente aí uma experiência pessoal. Eu tenho a intenção de continuar fazendo esses vídeos, então mais ou menos a cada 90 dias. Eu vou mostrar para vocês antes e depois da sessão e mostrar aqui, igual eu mostrei para vocês agora, a evolução de como está indo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Como eu disse, eu não sou um especialista nisso, eu não sou médico, não sou um dermatologista, não trabalho com remoção. Realmente eu parei para estudar antes de tomar a decisão de fazer a minha remoção. Então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês tenham, eu estou à disposição, podem mandar um comentário aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei compilar as informações que eu reuni aí ao longo desse tempo, que eu não encontrei nem sites em português, nem sites em inglês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, um abraço, tchau.